Pronto. Eu acredito que vocês estão me vendo aí. Pronto. Deixa só a câmera estabilizar aqui direitinho. Aí, gente. Então vamos. Semana passada a gente começou a discutir separação de sistemas ou de misturas, como queiram, né? Heterogêneas. E aí, para encerrar o assunto de propriedades da matéria, a gente precisa fazer exercícios, mas antes, vamos falar dos sistemas homogêneos. Sistemas homogêneos. Lembrando que todas as separações que a gente está discutindo aqui, todas elas, são separações físicas. Então a gente está usando algum tipo de propriedade física que as substâncias tenham diferentes, né? Ou ponto de fusão, ou ponto de ebulição, para poder fazer a separação. Então a gente começa. Eu vou tentar manter mais ou menos o mesmo padrão que a gente teve na aula da semana passada, que a gente começou a discutir os sistemas por estados, estados físicos, né? Então a gente começou, se não me engano, falando de sistemas sólidos. E aí tem duas perguntas aqui, né? A primeira é a seguinte: existe mistura homogênea de sólidos? Porque a maioria das misturas que a gente conhece de sólidos são misturas heterogêneas, são misturas de fases. É possível eu misturar dois sólidos a ponto de eu não reconhecer uma fase? Sim ou não? E se sim, qual é o método? Existe um método, sim, para a gente poder misturar sólidos. Se aquece os dois, derrete os dois. Quando os dois estão no estado líquido, você mistura. Um exemplo de misturas homogêneas dessa forma são as ligas metálicas. São ligas metálicas cujos componentes são separados por fusão. Aí vem o nome da técnica, tá? Fusão fracionada, gente. Fracionada. A gente pode citar, talvez você já tenha ouvido falar disso, mas de qualquer forma eu vou colocar. A gente pode citar aqui algumas ligas metálicas que são bem famosas. A gente pode citar o aço, que é uma liga que tem ferro, tem carbono, pode ter manganês, pode ter cromo, tá? Se eu quero separar sistemas que têm vários sólidos, eu vou aquecer por diferença de fusão. A gente chama isso de fusão fracionada, tá? Quer ver um outro exemplo de liga que a gente volta e meia ouve falar? Nas aulas de pilha, nas aulas de reação, sei lá, enfim. Bronze é uma liga. O que que tem no bronze? Alguém lembra? São dois metais no bronze. No bronze eu tenho cobre e eu tenho estanho, tá? Uma outra liga que a gente usa bastante na construção civil, por exemplo, o latão, que é uma liga composta por cobre e zinco, tá? Eu estou citando aqui como exemplos, tá, pessoal, de sistemas homogêneos formados por sólidos, tá, que eu consigo separar por diferença de pontos de fusão, tá? E esse método a gente chama de fusão fracionada. Beleza? Tá. Segunda parte. Então, de sólido é isso. Aí a gente entra na separação de sólidos com líquidos e líquidos com líquidos. A técnica é muito parecida, então a gente coloca tudo junto, tá? Quando a gente tem um sistema de uma fase só, como esse aqui, ó, ou sólido ou líquido, ou sólido líquido, ou líquido líquido, a gente vai separar essa mistura a partir da diferença do ponto de fusão, de ebulição, perdão. Então, por exemplo, se eu tenho dois componentes,
Um que é sólido e outro que é líquido, eu vou aquecer o sistema até o líquido evaporar. E aí eu recolho, depois eu vou mostrar o desenho, depois eu recolho esse líquido, eu faço ele condensar, né? O vapor condensa, eu recolho esse líquido e eu tenho o processo de separação feito. Quando eu tenho dois líquidos, é a mesma coisa. Eu aqueço a mistura até um certo ponto, até uma certa temperatura. A partir do momento que um dos líquidos começa a evaporar, esse vapor é desprendido e eu recolho ele de volta. Esse método, que é o que a gente mais fala, acho que é o método que mais aparece em exercício, ele é chamado de destilação. Destilação. A única diferençazinha no nome, pessoal, é o seguinte: se eu estiver falando de uma separação de sólido e líquido, a gente usa o termo destilação simples. E depois eu vou explicar por quê, tá? Se nós estamos fazendo o método para separar dois líquidos, tipo água e álcool, por exemplo, coisas que misturam, né? Tá? Aí eu vou usar a fracionada. A diferença de uma para outra, uma das diferenças é que a destilação fracionada, para você conseguir obter uma separação, vamos dizer assim, satisfatória, que você consiga ter a substância praticamente pura, vamos dizer assim, você vai precisar repetir o processo várias vezes. E eu vou explicar daqui a pouquinho por quê, tá? De maneira geral, os dois. Vamos imaginar uma mistura de dois componentes só, tá? Não vou fazer uma mistura complexa, mas uma mistura de duas coisas. Se eu estou fazendo uma separação de uma mistura que tem dois componentes, vai, eu vou usar um aparelho mais ou menos assim, ó. O aparelho é formado por um tubo de vidro. Na verdade, ele não é um tubo. Ele é um recipiente redondo, sim, ó, que tem uma saída longa. A gente chama de balão isso. O balão eu vou aquecer, tá? Eu vou colocar aqui ou eu coloco numa chama de um fogo mesmo, ou eu coloco como é que chama aqueles negócios? Numa manta térmica, você encaixa ele numa manta térmica, liga, ele começa a aquecer o sistema. Aqui está a tua mistura. Aí, conectado aqui tem uma saída. Eu vou conectar aqui um tubo de vidro, que é a parte mais importante do negócio. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo desenhar direito aqui. Aqui, aqui e aqui. Pronto. É mais ou menos isso aqui, ó. Ó, como que funciona esse tubo aqui? Na verdade, esse tubo é um tubo de vidro e por fora tem um outro tubo. É um tubo dentro de um tubo. Existe um espaço vazio aqui que eu vou preencher com água. Ela vai entrar por aqui e vai sair por aqui, ó. Tá? Qual é o objetivo dessa água? É manter essa parede interna do tubo aqui, ó. É manter ela o mais fria possível. Porque é justamente aqui que o vapor vai condensar. Na hora que eu começar a esquentar o sistema, o vapor sobe, entra por aqui e aqui ele condensa. Como esse tubo ele tem uma inclinação, ó, tá vendo? Também para baixo assim. A hora que o vapor começar a condensar aqui nessa superfície, ele simplesmente vai começar a gotejar aqui. Aqui você tem o que a gente chama de destilado. Destilado, tá? Onde supostamente vai sair o líquido purificado. Conforme você vai aquecendo, o vapor ele vai se desprendendo e vai passando para o recipiente do lado. Aqui, nessa parte do sistema, vai ficar a outra parte da mistura. Então, por exemplo, se eu estiver separando uma mistura de sal e água, o sal ele vai ficar aqui, ó. Ele fica preso aqui e aqui vem a água destilada, tá? A gente costuma se referir, né, ao que sobra, né, aqui de resíduo, resíduo, tá? Beleza? Esse é o método que a gente chama de destilação. Tanto faz a simples como a fracionada. Quando a gente vai fazer uma destilação fracionada, um dos problemas é o seguinte: na destilação simples,
Em geral, o sólido e o líquido têm diferença de pontos muito diferentes. Você vai aquecer o líquido e você tem certeza que o sólido não vai nem derreter. Ou seja, as diferenças de pontos de mudança de estado, elas são bem altas na destilação simples. Já na fracionada é diferente. Na fracionada, normalmente, a diferença de temperatura aqui, de ebulição, ela vai girar em torno dos 20, 30 graus. É uma temperatura baixa. A diferença de temperatura. Então aqui costuma-se colocar só um termômetrozinho para não esquentar demais. Termômetro, tá? Tudo bem? Agora, qual é o problema maior, digamos assim, de você fazer uma destilação de líquidos? Vou puxar aqui uma setinha, pra vocês entenderem por que que ela dá mais trabalho. E aí vai ficar até mais fácil explicar, por exemplo, por que que bebida destilada é tão cara. De maneira geral, né? Não estou falando só de uísque. Qualquer bebida destilada, ela vai ser mais cara porque ela tem um processo de destilação. E esse processo ele dá trabalho. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho uma mistura de água e etanol. E vamos supor que essa minha mistura foi produzida a partir de algum método industrial lá, de tal maneira que eu tenha 50% de água e 50% de etanol, tá bom? Então, essa é a minha mistura que eu gostaria de destilar. Bom, se eu vou fazer uma separação por ponto de ebulição, eu vou pegar essa mistura, vou colocar no balão de destilação e vou aquecer. Qual é o primeiro erro que a maioria das pessoas comete? A água, ela tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Isso a gente está no nível do mar. O etanol, ele tem um ponto de ebulição, peraí, de aproximadamente 78 graus Celsius. Tudo bem? Então agora uma pergunta. Vamos supor que vocês fossem os químicos que iriam fazer a destilação no laboratório. E vocês teriam que escolher uma temperatura para aquecer essa mistura. Eu quero aquecer essa mistura para destilar, ok? Que temperatura vocês acham que seria interessante a gente usar? Chuta aí uma temperatura, vai. E aí? Qual? Escuta alguém. "Ah." Vai, gente, fala uma temperatura aí qualquer. 50. Por que 50? Qual que é a vantagem de aquecer a 50 graus? 50 graus o etanol ferve? Não. E a água? Bem, muito menos. Ah, mas então 50 graus não vai adiantar? Vai. 50 graus é uma excelente temperatura para fazer a destilação. Primeiro você precisa entender o seguinte, gente. Existe uma diferença entre evaporar e ferver. Água pode entrar para o estado gasoso abaixo de 100 graus? Senão a roupa do varal não secava. To- A água ferve a 100, mas se você botar água a 50 graus, ela vai evaporar um pouquinho. Devagar, mas vai. E o etanol também. Só que como 50 graus está mais próximo de 78 do que de 100, a hora que aquele vapor subir, imagina você aquecendo aqui, ó, 50 graus. Vou pegar a temperatura que ela sugeriu, 50 graus. Aqueço, vai sair um vapor aqui. Esse vapor é uma mistura de vapor de água e etanol. Só que, como a temperatura de 50 graus está mais próxima da ebulição do etanol, esse vapor que vai subir, ele é muito mais rico em etanol. Uma coisa que a gente precisa perceber, pessoal, quando você aquece uma mistura de líquidos, não é verdade que um líquido evapore e o outro fica. Isso é impossível. Quando eu aqueço uma mistura de dois líquidos, se você está aquecendo água e sal,
Aí tudo bem. Você mete o pau lá, a água evapora e o sal fica. Agora, quando eu me proponho a separar dois líquidos, eu não posso esquentar demais. Porque se eu esquentar demais, quanto mais quente ficar isso aqui, mais os dois líquidos vão evaporar juntos. Eu escolho uma temperatura amena, 50 graus, 40 graus, isso vai depender do procedimento. Aí o que eu faço? Eu vou aquecer bem devagar. Vai começar a sair um vaporzinho aqui. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer uma destilação. Eu vou chamar de destilação 1 a 50 graus Celsius. Aí o que vai acontecer? Vai evaporar, vai subir um vapor aqui, ó. Esse vapor, ele é mais rico em etanol do que em água. Ele é mais rico em etanol do que em água. Porque o etanol é um líquido mais volátil. Então vamos supor que esse vapor, eu vou chamar aqui de destilado, esse vapor, ele seja um vapor que tenha água na proporção de 30% e etanol na proporção de 70%. Olha o que aconteceu com a minha mistura. A partir do momento que eu fiz o destilação, eu obtive um vapor que, quando condensado, apresentava mais riqueza, vamos dizer assim, de etanol. E o resíduo que fica aqui, vamos colocar ele aqui, ó. Puxa uma setinha aqui, escreve resíduo. Esse resíduo, ele tem a composição oposta ao do destilado. Quer dizer, se o que saiu daqui, ó, vum, era mais rico em etanol, o que ficou aqui? Bem mais água do que etanol. Então, no resíduo, eu vou ter, por exemplo, água a 70% e etanol a 30%. Agora vem a parte que eu falei para vocês aqui, por que a destilação é cara? Tá aqui. Então, eu fiz a destilação, ok? O resíduo, eu jogo fora. Na indústria, por exemplo, eles dão isso aqui para porco comer. Mistura lá na ração, nas coisas que o porco vai comer, eles dão aquilo ali para o porco. Isso aqui, se eu quiser aumentar essa destilação aqui, ó, eu vou ter que pegar isso aqui, levar para o balão de novo e pau, de novo. Aí eu faço de novo o processo. Cada vez que eu vou repetindo o processo, eu vou obtendo uma mistura mais rica em etanol, só que eu vou obtendo menor quantidade. Por exemplo, imagina que você vai destilar daqui, você pegou isso aqui, você pegou 1.000 litros disso aqui. Desses 1.000 litros, vai sobrar aqui uns 300, ó. Aí se eu pegar isso aqui e destilar de novo, vai sobrar uns 50. Quanto mais purificada está a tua amostra, menor vai ser a quantidade dela, tá? Então, se eu quero, por exemplo, elevar uma mistura de teor alcoólico até, por exemplo, 80, 90, né, 96%, que é o máximo que a gente eleva, você vai ter que repetir esse processo várias vezes. Tudo bem? Então, ó, a diferença mais importante sobre a destilação simples e a fracionada, pessoal, é basicamente o trabalho que uma dá mais do que a outra, tá? Na destilação simples, repito, se eu quiser tirar um sólido daqui, eu faço isso uma vez e pronto, deu, acabou, acabou, tá? Beleza? Tem até um exercício bem famoso do Enem que ele brinca com essa história aqui. Ele fala assim: olha, eu tenho uma mistura de, eu não lembro quantos por cento que era, de álcool e água, e ele dá a quantidade dessa mistura. Ele fala que era, acho que é 800 quilos, sei lá. Aí ele fala que vai fazer o processo até obter etanol, só que ele queria 96%. E aí, dentro do exercício, ele pedia para você calcular a porcentagem de resíduo, tá? Que tipo dava quase 90%, assim. Você jogava fora da mistura, tá bom? Deu para ter uma noçãozinha diferente do que é uma e do que é outra? Fechou? Já que a gente está falando de destilação fracionada, acho que vale a pena citar um pouquinho.
Algumas questões relacionadas ao petróleo, né? Destilação fracionada e petróleo. E o petróleo. A gente vai falar sobre petróleo em alguns momentos, tá, gente? A gente fala sobre petróleo aqui. Por exemplo, quando a gente tiver aula de combustão, eu vou voltar a falar. Quando a gente tiver aula de hidrocarbonetos na orgânica, eu vou falar. Então, assim, aos poucos a gente vai falando coisas que você precisa saber sobre a matriz petróleo, tá? Até porque, pessoal, só fazer um parêntese sobre a questão do petróleo em si, né? Que eu tava lendo coisas esse final de semana e eu fiquei um pouco preocupado. A gente passou por alguns anos, por um discurso, digamos assim, das mídias, da imprensa, até mesmo dos governos, sobre o quanto é importante a gente mudar a nossa matriz energética. Isso acho que não é novidade para ninguém, por conta da emissão de gases. Só que nos últimos 2 ou 3 anos, eu estava vendo um analista falar sobre isso ontem, a gente está observando um efeito oposto a esse. Ao invés da gente ouvir as pessoas falando e divulgando sobre novas tecnologias e matriz energética limpa, a gente está vendo um retrocesso à volta do petróleo. E muito disso tem a ver com as inteligências artificiais. O cara estava fazendo esse link do petróleo com a inteligência artificial. Eu falei, cara, como assim, né? E na verdade ele falou uma coisa que eu não tinha me atentado. Talvez alguns de vocês já tenham pensado nisso. Vocês têm noção do quanto de energia uma inteligência artificial usa para funcionar? A quantidade de energia, gente, por exemplo, tem essas empresas que fazem o ChatGPT, o DeepSeek, a quantidade de energia que eles usam para manter todos aqueles computadores funcionando chega a ser muitas vezes maior do que muitas cidades. Então, a inteligência artificial, o avanço da inteligência artificial, tem preocupado os estudiosos do meio ambiente, por quê? Porque quanto mais a gente fomenta o sistema de... Eu não sou contra a inteligência, tá, gente? Não é papo de... É só uma reflexão. Quanto mais a gente estimula o uso da inteligência, quanto mais a inteligência artificial vai fazer parte da nossa vida, e vai mesmo, isso é óbvio, mais energia nós vamos precisar. Então, segundo esses analistas, né, a gente está à beira de uma crise energética por conta das inteligências artificiais, por conta não só das inteligências artificiais, tá? Por conta das IAs e por conta das criptomoedas. Porque as criptomoedas também consomem energia absurda. Para você minerar a criptomoeda, para você criar aquele chain block lá, né? Você precisa de muita energia. Então, isso é um assunto que vai aparecer volta e meia em prova. Aí sobre o petróleo, né? O que o petróleo tem a ver com isso? É a fonte de energia mais fácil que a gente tem para alimentar os sistemas, né? Não estou questionando nada ambiental aqui. Bom, o petróleo para ser transformado em combustível, ele precisa passar por um processo mais ou menos assim. Só que, obviamente, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque aqui nós estamos usando um sistema para fazer separação de duas coisas, tipo água e álcool. Quando eu vou fazer uma destilação para separar uma mistura como o petróleo, eu preciso de um sistema mais complexo. Então, o petróleo, ele é uma mistura. Por enquanto, eu só vou falar isso aqui, ó, de hidrocarbonetos. Opa. Por enquanto, é o que a gente precisa saber, tá? E esses hidrocarbonetos, eles têm importâncias diferentes para a indústria. Você tem aqui dentro hidrocarboneto que é usado para fazer plástico. Você tem aqui dentro hidrocarboneto que é usado para fazer tinta. Você tem aqui dentro hidrocarboneto que de fato é usado para fazer combustível. Tudo vai depender, basicamente, do tamanho da molécula, tá? As moléculas menores são usadas normalmente para fazer coisas na indústria. Polietileno, polipropileno, poliestireno, todos esses plásticos da vida. Tinta, vai para a indústria de medicamento. As moléculas maiores, quando a gente fala de moléculas maiores, são moléculas aí que têm 6, 7, 8, 9 carbonos, elas já começam a entrar na fração combustível. Então a gente costuma, para simplificar o negócio, a gente costuma dividir o petróleo em três
porções. Você tem a fração leve, a fração média e a fração pesada. Tá? Esse termo que a gente usa tem a ver com o tamanho da molécula. Molécula pequenininha, fração leve, molécula mais ou menos, fração média, molécula pesadona, pesadona. Essas moléculas, essas substâncias que estão lá dentro, têm pontos de fusão, de ebulição diferentes. Então, qual que é a estratégia? Os caras desenham uma torre bem grandona, e essa torre, ela teria algumas saídas projetadas em lugares específicos, tá? Qual que é a ideia, gente? Quanto mais alta tiver a torre, tá aqui é uma saidinha, uma saidinha, uma saidinha, aqui é uma bandeja. Quanto mais alta tiver a torre, mais frio é aqui. Por quê? Porque aqui embaixo você tem um forno, tá? E aí o que que acontece? O petróleo vem, os caras extraem o petróleo ali de onde quer que seja, e aí o petróleo entra por aqui. A gente chama de óleo cru, óleo cru. Ao entrar nessa região do fogo, da torre, a gente chama de torre, todo esse óleo, ele é literalmente evaporado, vup, vira tudo vapor. E aí sobe aquela montanha de vapor. Conforme esse vapor vai subindo, ele vai se resfriando. Cada substância tem um ponto de ebulição, certo? Então, conforme as substâncias vão esfriando, algumas delas vão passando para o estado líquido. Então, sobe um vaporzinho aqui, esfria, vira líquido. Desce por aqui. O outro precisa esfriar mais, então ele sobe mais. O outro precisa esfriar mais. Então, aqui nessa região de cima, são recolhidas as partes do petróleo que têm pontos de ebulição baixos. Pontos de ebulição baixos. Então, aqui a gente tem o gás natural, a gente tem o GLP, que está correspondendo a essa fração leve. Tá? Nas regiões de baixo aqui, a gente vai ter gasolina, querosene, óleo diesel e assim vai, tá? Nesses buraquinhos vão escapando aqui as coisas. O Enem já cobrou umas 2 ou 3 vezes questões muito parecidas sobre separação de componente de petróleo. Só que o Enem, toda vez que cobra, eu não estou dizendo que vai ser assim sempre, tá, gente? Mas só para vocês ficarem atentos. Toda vez que o Enem cobra destilação de petróleo, ele vai para a força intermolecular. Então eu queria fazer essa reflexãozinha com vocês aqui, que é basicamente o que eu acho que é mais importante. Todo esse processo de você esquentar, o petróleo evapora, depois vira líquido de novo, depois condensa de novo. Todo esse processo só é possível porque as substâncias têm pontos de ebulição diferentes. E as substâncias só têm pontos de ebulição diferentes por conta da intensidade das forças intermoleculares. Vocês lembram que na aula da semana passada, perdão, vocês lembram que na aula da semana passada, a gente começou, quando eu estava falando de estado físico, eu falei, olha, o que governa o estado de agregação é o quanto as interações moleculares estão ou não mais fortes. Então, o que que a gente pode, o que que o exercício, os exercícios do Enem exigiam? Exigiam que o aluno lembrasse que as frações mais pesadas, elas são recolhidas em temperaturas mais altas, porque elas têm interações moleculares mais fortes. Então, à medida que a cadeia da molécula cresce, né? As moléculas de gasolina, as moléculas de querosene, que são moléculas maiores, você tem um aumento das interações
moleculares. Ô, gente, para quem lembrar, tá? Se você não lembrar, não tem problema. No caso do petróleo, que são hidrocarbonetos, né? Qual é o nome ou o tipo da interação molecular que as moléculas do petróleo se comunicam, vamos dizer assim? Moléculas são apolares, né? Os hidrocarbonetos. Se eles são apolares, a interação é do tipo dipolo induzido, tá? Forças de dipolo induzido. Uma das coisas que a gente comenta na orgânica, é que a força de dipolo induzido, ela fica mais intensa conforme a cadeia fica maior. As forças de dipolo induzido, elas têm essa característica. Elas ficam mais fortes, elas ficam mais intensas nas moléculas que são maiores. Então, por exemplo, molécula de 2, 3 carboninhos, interação super fraca. Moléculas de 10, 12 carbonos, aí a interação já é mais forte. Então, sempre, não é que sempre, mas existe uma tendência dos exercícios que perguntam sobre destilação, dentro da questão você explicar a destilação microscopicamente, ou seja, por interações moleculares, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Até aqui tudo bem, gente? Sobre destilação, que eu acho que era o que a gente precisava mesmo gastar mais tempo. Ficou tudo claro? Ok. Então a gente falou de sólido sólido, sólido líquido e líquido líquido, né? Ah, eu queria falar sobre gás gás. Vamos falar de gás gás? Fala. O quê? A força? Tá, eu não vou entrar muito em detalhe não, porque a gente vai ter aula disso, mas basicamente, não sei se você lembra que quando a gente estuda interações moleculares, a gente aprende que existem três forças de intensidades diferentes: a ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, o dipolo permanente e o dipolo induzido. Essas três forças elas têm como básica, diferença básica, a intensidade. E a força de dipolo induzido, que é em geral a mais fraca, ela ocorre em moléculas apolares. Porque tem uma questãozinha na história que é a seguinte: como que eu sei, por exemplo, que a água faz ponte de hidrogênio? Como que eu sei, por exemplo, que tal substância faz dipolo permanente? Como que a gente identifica o tipo de interação molecular? Pela polaridade. Então, moléculas que têm polaridade baixa têm interações fracas. Essas interações podem ser mais intensas se a molécula for, se a molécula for forte, se a molécula for maior. É mais ou menos isso. Por isso que o ponto de ebulição é exatamente, ela tem mais ligações de polo induzido. Forte. Inclusive, isso é uma questão que eu sempre falo nas aulas, que é assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente ouve. A gente, normalmente, numa aula de cursinho, a gente ouve assim, olha, a ponte de hidrogênio é uma força forte. E é. Mas existem forças de dipolos induzidos mais fortes que a ponte de hidrogênio. Eu vou te dar um exemplo muito simples para provar. Tem hidrocarboneto que tem ponto de ebulição acima de 100 graus. Vocês entendem como isso é aparentemente contraditório? Porque a gente aprende assim no cursinho, né? Hidrocarboneto faz dipolo induzido é fraco. Tudo bem, isso até a página 2. Se o teu hidrocarboneto for grandão, ele pode vir a ter um ponto de ebulição até maior do que de uma ponte de hidrogênio, tá? Ok? Bom, para encerrar a questão das separações, pessoal, eu queria discutir um pouquinho a técnica para separação de gases. Separação de gases. Isso que aqui vai caber. Gás e gás. A técnica de separação de gás ela é usada em alguns setores da indústria, né? Por exemplo, na produção de oxigênio líquido, na produção de nitrogênio líquido, tá? As indústrias que coletam gases, por exemplo, da atmosfera. A separação entre dois gases ela vai acontecer por uma técnica que a gente chama de liquefação seguida
da destilação fracionada. Então, na verdade, é como se fossem, vai, tipo 2 métodos. Liquefação seguida de destilação fracionada. Bom, separar. Primeiro que as misturas gasosas elas são homogêneas. Para eu separar a mistura de gás, gente, eu tenho que primeiro fazer com que essa mistura saia desse estado gasoso. Então, o que eu faço? Imagina que você tem assim, ó, vai oxigênio e nitrogênio, tá? Vamos pegar basicamente a composição da atmosfera. Quase 100% da atmosfera é formada por esses dois. Quero separar os dois. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer um processo de liquefação. O processo de liquefação ele envolve basicamente o seguinte: eu vou pegar a mistura, aí eu vou abaixar a temperatura e vou aumentar a pressão. Eu faço essas duas coisas. Ah, já que a gente está falando sobre isso, eu estava discutindo com outro aluno na semana passada, da outra turma. Vocês sabem qual a diferença do termo gás e vapor? A gente vai discutir sobre isso, tá? Mas quem não sabe, saiba que existe uma diferençazinha. Quando você usa o termo, por exemplo, oxigênio gasoso, e muitas vezes a gente usa vapor d'água. Aparentemente, quer dizer a mesma coisa, mas não é. Uma substância é tida como gás quando ela está numa condição que a gente chama na física de condição crítica, tá? O que basicamente é essa condição crítica? É uma temperatura que você não consegue transformar o gás em líquido só aumentando a pressão. Por exemplo, se eu pegar o oxigênio aqui da sala, a gente deve estar em uma temperatura de uns 20 e poucos graus, beleza? Eu vou pegar esse oxigênio e colocar numa garrafa. E vou tentar fazer ele virar líquido só apertando. Eu não consigo. Eu preciso primeiro resfriar e depois aumentar a pressão. Quando você precisa primeiro resfriar para depois aumentar a pressão, você diz que é substância gás. Se você conseguir fazer o cara virar líquido só aumentando a pressão, uh, virou líquido. Aí eu chamo de vapor, tá? A gente vai retomar essa discussão também, tá, gente, sobre isso, quando a gente fala de diagrama de fase. Aí o que eu faço? Aperto, esfrio até a mistura virar líquida. Então agora eu tenho uma mistura de oxigênio líquido, nitrogênio líquido. É claro que nós estamos falando de temperaturas bem abaixo de zero, né, gente? Tanto é que o nitrogênio líquido, ele é usado para resfriar, por exemplo, óvulo, resfriar células, né? O pessoal que trabalha muito com cultivo de célula para estudar câncer, eles conservam amostras celulares em temperaturas muito baixas por causa do nitrogênio, tá? Aí, assim, os dois estão líquidos, formando um sistema homogêneo. Agora eu faço a destilação. Eu vou fazer uma destilação aqui, pessoal, a temperaturas bem baixas, né? Que quando a gente pensa em destilação, quer dizer, a gente, né? Quando eu pensava em destilação, eu pensava sempre em aquecimentos. Você esquenta, evapora. Aqui não. Aqui a temperatura de destilação ela é bem baixa. Então, daqui eu faço a destilação fracionada. Destilação fracionada. Tá bom? Daí eu consigo retirar, separar os dois, oxigênio e nitrogênio. Líquidos, né? Tá? Essas substâncias, pessoal, elas são comercializadas no estado líquido. Então, por exemplo, quando os caras compram um bujão de oxigênio, um tanque, um cilindro de oxigênio, aquilo normalmente vem comprimido no estado líquido. Tá? Aí, na hora que você abre, a pressão sobe, pressão baixa, né? Ele vira gás. Tá? Tudo bem?
Gente, eu acho que eu terminei a parte de separação, propriedades. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente pode fazer os exercícios. Podemos começar a fazer as questões. Vou pegar aqui o de exercício, tá? Eu fiquei bonzinho nessa capa, né? Vocês viram? Nem parece eu. Essa daqui, né? Aqui eu tô fingindo que eu tô pensando. Hum. Página. Dá pra fazer. Quer ver? Tem duas sessões de exercícios, gente. A gente vai pra página 6. Vai separando aí.